Olá, aqui é a professora Eliana. Nós iremos fazer uma atividade para demonstrar uma condição para que exista triângulos de acordo com a medida dos lados. Então, aqui nós temos palitos que eu adaptei com medidas de 15 centímetros, 14 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. A pergunta é, será que eu consigo formar triângulos com qualquer uma dessas três medidas, combinando qualquer uma delas? Então, vamos começar. Aqui eu já tenho uma de 15 centímetros. Eu vou pegar mais uma medida de 10 centímetros e uma medida de 5 centímetros. Será que eu consigo formar um triângulo com essas três medidas? Então, vamos ver? Então, aqui eu tenho 10 centímetros, 10 e 5 dá 15. Então, aqui eu tenho o lado maior que está fixo, já fixei aqui, de 15. Será que esses dois lados, cada um medindo 10 e 5, vai formar um triângulo? Será que é? Porque aqui a soma dá 15 também. Então, vamos ver, ó. Eu tenho que, né, já está fixo aqui, eu tenho que fechar o triângulo. Será que eu vou conseguir fechar? Veja, ó, quando eu, vou colocar aqui, ó, eu tenho que formar um triângulo. Só que quando eu for descer aqui pra formar, ó, o triângulo, ele vai se sobrepor completamente, né? Aqui não tá muito bem fixo aqui, né? Ficou um pouco levantado, mas não dá pra formar triângulo. Quando eu tento formar aqui, ó, o máximo que eu consigo é deixá-los completamente um sobre o outro, tá? Então, eu não consigo formar triângulos com essas medidas 15, 10 e 5. Precisaria ter um lado com medida diferente aqui. 10 e 5 eu não consigo formar, certo? Por quê? Porque a soma dos lados menores dá exatamente igual o lado maior. Mas, será que se eu colocar aqui, por exemplo, 14 e 10, vai dar pra fechar esse triângulo? Olha, até a formiguinha aqui. Sim. Veja que eu posso formar de vários ângulos aqui, né? Abertura. Mas eu consigo formar triângulos, né? Com essas medidas de 15, né? Precisaria aqui, ó. Se eu mexer os ângulos, eu consigo formar. Por quê? Porque as três medidas aqui, de cada lado de uma delas, é menor do que a soma das outras. Por exemplo, aqui, ó. O lado maior 15 é menor do que 14 mais 10, que dá 24. O lado 14 também é menor do que 15 mais 10, que dá 25. E, obviamente, o lado 10 é menor do que a soma dos dois aqui, que vai dar 29. Vamos ver se isso funciona sempre? Então, vamos fixar outra medida aqui, tá? Se eu fixar 10 centímetros e 5 centímetros, eu consigo formar triângulo com outro lado de 10, tá? Um triângulo isósceles, né? Dois lados de mesma medida. 10, 10 e 5. Porque a soma de dois lados, quaisquer, dá um número maior do que o terceiro lado. Ou, cada lado aqui tem medida menor do que a soma dos outros dois. Posso formar com três iguais? Também dá. É o triângulo equilátero, que a gente consegue formar com os três lados de mesma medida. Então, dá assim para formar. Então, qual é a condição? A condição é que qualquer triângulo, peguei essa definição aqui, em qualquer triângulo de medidas de lados medindo A, B e C, qualquer um dos lados tem que ter medida menor do que a soma dos outros dois lados. Então, aqui, ó, no caso, a medida A tem que ser menor do que a medida B mais C. A medida B tem que ser menor do que A mais C. A medida C tem que ser menor do que A mais B. Então, essa é a condição.